Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. A nossa convidada de hoje é holandesa, está de resto na Holanda, já vamos perguntar em que sítio propriamente, chama-se Sain Baum e tem um livro que se chama O Poder dos Números, como estatísticas, percentagens e análises nos enganam e desenganam. Posso-vos dizer que nem sempre consigo ler os livros até ao fim, mas consegui ler este livro todo. E porquê? Porque da altura me interessei muito por aquilo que estava aqui a ser escrito. Bom, Sain Baum é correspondente de numeracia, assim é que é, para o The Correspondent and Breaking News, uma plataforma jornalística partidária, empenhada em dar-nos as notícias que realmente importam e de uma forma que as possamos compreender. É doutorada em econometria pela Erasmus School of Economics da Universidade de Roterdão. O Poder dos Números é o seu primeiro livro e foi um best-seller nos Países Baixos. Thank you, Sain, for being here with us. Middelburg é, segundo tu dizes, o grande amor da tua vida e a cidade onde tu nasceste. Para todos aqueles que nos estão a ouvir, em Portugal, neste caso, e que estão a pensar em ir a Middelburg, como eu, de resto, o que é que tu aconselhavas a eles fazerem? Sítios para visitar, para passear, coisas para comer e beber? That's such a great question. Yeah, I write that in the acknowledgements because Middelburg is the city I grew up in. And I also wrote my book there. Let me think. What would you do? There was a great bar, but it stopped 2 years ago. So then I would advise What you was the to name? go. What was the name of the It great was bar? De Mug, and it means the mosquito. All right. And it was the most amazing bar. And now it's a cocktail bar, which is kind of... Do you like so to drink? then, I like a beer every now and then. Yes, definitely. Okay. So And then I then? would advise you to go against the Red Ears. And it's open until 4 or 5 in the morning. And it's very narrow and deep. And it's amazing. Entretanto, escrevi nos agradecimentos, falei sobre a terra, sobre esta terra. Havia um bar muito que eu gosto muito de lá ir, chamado o Mosquito. Neste momento é um bar de cocktails, ok? É um sítio muito bom para irem, que está aberto até às 4 ou 5 da manhã, portanto podem estar à vontade. Os números têm sido a tua obsessão desde a infância. Econometria é uma das disciplinas mais odiadas do mundo e uma das mais difíceis. O que é que te aconteceu, Sain? I must be crazy, right? Yeah, I think so. I always liked numbers and I liked mathematics in high school. And then, so I decided to study econometrics, which I thought was fun. But then I saw a lot of people around me who said, oh, but it's so difficult, it's so boring. So when I became a journalist, I decided to make numbers interesting because I think they can be, even if you don't have like this, even if you're not a math nerd, right? Even if you're not a geek, you can be interested in numbers. So I hope with the book I kind of show that numbers can be fun and that behind every number is a story to tell. So I hope I convince you, Fernando, a little bit that, numbers can actually be fun and I'm not too crazy. Portanto, devo estar louca. Sempre gostei de números e de matemática e por isso decidi estudar econometria. Quando me tornei jornalista, decidi provar que os números podiam também ser interessantes e, portanto, espero que com este livro consiga mostrar-vos que os números conseguem também ser divertidos e que, afinal, não estou assim tão louca. Sain, what can econometrics teach us? O que é que a econometria nos ensina? Well, I think econometrics and a bit broader, right? Statistics, because econometrics is really focused on economics, but I think
statistics can help us to understand the world a little bit better, right? I mean, I think, for instance, to name a kind of an example that's now on top of everyone's mind, COVID, we need numbers to understand how the pandemic is developing, right? So, do you have that numbers, Sane? Well, I mean, you can find them on the internet. They're all very imprecise, and that's the whole problem, right? I mean, we wish we could precisely know what's going on, but it's still, even a year in, quite difficult. What do you think it will happen with COVID? Oh, I don't know. Like professionally, I'm afraid to say. What I hope is that the vaccines are going to help us get back to a semi-normal situation. But it's very hard to say, and just knowing about numbers is not enough, right? Because you need to understand how a virus works and how epidemiological modeling works. So it's hard to say, but I hope that, that this is the last year that we are in this crazy situation. How is the situation in Holland? It's we're in lockdown. We have like us. Yeah, well, I think lockdown means something different in every country. But we have a curfew, so we have to be inside by 9 p.m. And non-essential stores are closed, but we can now, since a couple of weeks, actually go visit them. We can now get a haircut. So everyone was super happy because everyone was getting ugly. And but it's still, I mean, numbers were going down a bit, but now they go up again. So it's. And how is it in Portugal? It's the same. I think it's the same. Yeah, I was looking at your numbers, and it seemed like the wave was kind of at the end, right? Yeah. It seemed like your situation was getting a bit We hope better. that. Yeah. A econometria e a estatística podem ensinar-nos a perceber um pouco melhor o mundo, e é isso que eu espero aqui explicar. Por exemplo, agora com o Covid, é muito importante nós percebermos os números e sabermos interpretá-los para podermos perceber a evolução da pandemia. Relativamente ao Covid, eu não sei o que é que vai acontecer. De facto, os números ajudam-nos a perceber isso, mas não se trata apenas de ler os números, mas de muitas outras coisas, de se perceber o vírus em si, não é? Espero que uma vacina venha a ajudar e espero, de facto, que este seja o último ano. O teu livro fala-nos sobre o poder dos números. Eu gostava de justamente começar esta entrevista pelo fim do teu livro, pelo fim do teu livro, e perguntar-te quais são as 6 questões que as pessoas devem sempre fazer quando estão perante números. Well, I think actually the most important one, and this one, you don't even need to know anything about numbers for this, is who is sending this number into the world. Because the messenger, numbers are very powerful, and people know this. So if a politician tells you, look, this economic figure shows that I'm doing amazing, you should maybe mistrust the number and see, go to a more neutral source. So I think a very important question first to ask is, where is this number coming from? Who is sending this to me? And the second one also has nothing to do with mathematics or anything. It is, what do I feel if I see this number? For instance, when we talk about the corona pandemic, we might not believe a number that's showing that the situation is getting worse, simply because that makes us scared or because we don't want that. So also ask yourself, what is this number doing to me? Because maybe, your own filter is changing your perception of the number as well. Tivemos as 2 primeiras que aqui a Sane explicou. Ok, a primeira questão que devemos fazer aqui é quem é que está a lançar este número? Quem é que está a dizer este número? Por exemplo, se for um político, talvez este número não seja confiável, talvez não seja um número correto. É preciso percebermos quem é que está a dizer o número e tentar perceber o porquê. A segunda questão é o que é que eu sinto quando vejo este número, que importância, que efeito é que esse número tem em mim e naquilo que eu sinto. Se falarmos, por exemplo, da pandemia, este número pode trazer-nos sentimentos e é importante perceber qual é a nossa percepção desses números. And the other 4, yeah. So after that become, are some questions that have to deal with how the number is being collected and everything. So the first one is, how is
this number being measured? For instance, if we look at the economy, we often use gross domestic product. So that is GDP. And you can think, oh, GDP is just, it just fell from the sky on our laps and whatever. And economic growth is very important. But it's good to realize that, when this number is being measured, important things are not included, like volunteer work. But very, things that we might find bad, like industry that's very bad for the environment, is included. So it's good that the third question is, how is this being measured, and what is included and what is excluded? Bernardo. Uma das questões que nos devemos fazer é como é que este número está a ser medido e aquilo que é incluído ou não nesta medição. Se falarmos, por exemplo, na economia, tendemos a falar do produto interno bruto, mas podem haver coisas que não estão a ser medidas quando se faz a medição deste produto interno bruto, quando falamos, por exemplo, no trabalho voluntário, entre outras. Portanto, é importante perceber se o número que nos é apresentado engloba ou não engloba todos os fatores que nós queremos considerar. And then we have the question of how is, once you know how things are measured, how is the data being collected? For instance, we do a lot of polls, right? Do you love Fernando's show, for instance, yes or no? Well, if you put that in your Twitter feeds, maybe all your fans are going to say, yes, of course. And then you conclude, yes. Well, 95% of Portuguese people love my show, right? But obviously, I mean, your show is amazing, but maybe 95% is, maybe it's like 80%, right? So if you collect data like this, just an example, but if you put something out there and your data is very unrepresentative, the result is basically useless. Outra questão é como é que os dados estão a ser recolhidos. Por exemplo, podemos fazer um inquérito para tentar perceber o que é que as pessoas acham do show do Fernando Alvim. E podemos ter dados que dizem que 95% das pessoas adoram o programa, mas se na verdade os dados, se a audiência não for representativa, estes 95% podem ser, na verdade, 80% das pessoas, e então, se a audiência não for representativa, então estes dados também não vão ser representativos. And more? Shane? Yeah, so then we have how is it measured, how is it collected, and then we have how is the data analyzed, right? Mm-hmm. Like if we take, for example, again, the pandemic, like we all wanted to know what countries did best, right? So we were looking at the numbers and we were trying to understand what country does the best job in fighting the pandemic. So this one article said, well, all the countries that do well have female leaders. It's Germany with Angela Merkel, it's New Zealand, which is in the Ardern, and there were other countries that had female leaders. Well, okay, you can look at the numbers and then maybe conclude that, but that's a classic example of kind of a wrong analysis where you see that, well, maybe there is a correlation, so maybe countries with female leaders do better, but does that mean that it's because of this female leader that the country is doing better? There are so many other reasons that a country might do well in the pandemic, right? I mean, hey, there she is. Hey, Angela. Yeah. So there are so many other reasons. I mean, some countries have much more older people than other countries. Some countries have better healthcare. Some countries measure in a different way. This is a fallacy, a mistake that I write about a lot, is a mixing up of correlation with causation. Because, if you conclude then, well, we should put female leaders in charge of every country in the world, maybe that's not going to solve the pandemic. I don't know. Well, maybe we can try. I'm not against trying. A very big experiment. Yeah. Como é que os dados são analisados? É outra questão que temos que fazer. Na pandemia, por exemplo, como é que quais os países, quando tentamos responder à questão quais os países trataram melhor a pandemia, conseguiram lidar melhor com a pandemia, há uns tempos houve um report que dizia que eram os países que tinham mulheres a governar. Mas esta informação pode não ser correta, porque será que aqueles números naqueles países são de facto melhores porque são mulheres a governar aqueles países? Ou será que os números daqueles países são melhores por outros motivos? Porque há muitos motivos pelos quais aqueles números podem ser melhores. Temos, por exemplo, a idade da população, a forma como
as políticas que aplicam, pode não estar diretamente relacionado com o facto de serem mulheres a governar ou não. Sane, the question is, the majority of people do not like numbers. Do you think so? Well, maybe I should ask on my Twitter poll, right? If I had to guess, but of course I would like to measure this first. I would say, well, two things. I think people hate numbers, but at the same time they love numbers because they hate mathematics and they hate difficult sums, but at the same time they love tracking how many steps they walk a day, or they love looking at the retweets on their Twitter feed, or they love, if the targets at their work say they do a good job. So I think we have a very kind of double relationship with numbers. On the one hand, we hate them, but on the other hand, we really need them as well. We cannot do without them, I think. A pergunta é esta. A verdade é que as pessoas não gostam de números. Achas que é verdade? Se tivesse que adivinhar, diria duas coisas. Em primeiro lugar, que sim, as pessoas odeiam números, mas ao mesmo tempo gostam deles. Odeiam números porque não gostam de matemática e de estudar os números, mas ao mesmo tempo gostam porque gostam de contar os passos que dão todos os dias, gostam de contar os likes que têm no Twitter e no Instagram. Portanto, há aqui uma relação de amor-ódio e acho que no fundo não conseguimos viver sem números. Saying, if I had to choose the names and words that caught my attention in this book, in your book, they would be these ones. First one, Juanita, from Bolivia. Yeah. The second one, Cochrane. Florence Nightingale. The book, How to Lie with Statistics. More. Tobacco, of course. The best phrase of all, it's doubt is our product. Tala and Jennifer, predictive policing, Sesame Credit, and big data and programmers. It's my resume. Well, I guess no one needs to read my book anymore. Yeah. So let's talk about this. These people, this book. You are always speaking about the book How to Lie with Statistics. Why? Yeah. But you have another one. Well, thank you. Well, I don't know, maybe. Well, I think How to Lie with Statistics, I mean, the title alone is amazing, I think, How to Lie with Statistics. And it's a very thin book, and it's from the 50s or the 60s, but it's still super relevant. I think a lot of, the examples that he gives, I talk about as well, like what can go wrong with polls or with percentages or anything. But it turned out that this guy, Daryl Huff, who wrote the book, and who was kind of the expert on misleading with statistics, was then turned out to be paid by the tobacco industry to kind of, testify for them and show that, cigarettes are probably not harmful at all, or maybe, the evidence is a bit uncertain still. So that for me was kind of heartbreaking because he was my hero. And this was, I like this book. And one of my first articles already talked about this book. So just to show that just if you know about numbers, that doesn't mean you're always right about numbers. A pergunta que eu fiz aqui à nossa convidada, a Soundbound, é basicamente essa. Eu escolhi algumas palavras que me ficaram na mente. São elas Juanita, Cochrane, Alfred Kinsey, Florence Nightingale, entre muitos outros, e um livro que ela está sempre a falar, que é Como Mentir com as Estatísticas, do autor que ela fala. E basicamente a sua resposta é esta. Eu gosto muito e gostava muito do livro Como Mentir com as Estatísticas, mas o escritor Daryl, acabei por descobrir que ele tinha sido pago pela indústria tabaqueira para escrever o livro e para dizer as coisas que disse, e para mim foi um desgosto. Portanto, eu queria mostrar que o facto de nós conhecermos os números não quer dizer que, de facto, que estejamos certos sobre eles.
Uma pergunta que me parece importante fazer neste programa é, a da altura, no teu livro, tu escreves que esta frase, a dúvida é o nosso produto, é essencial para explicar como é que a indústria do tabaco sempre percebeu como funcionaria o seu marketing. E o seu marketing seria sempre, como direi, usando esta dúvida, a não certeza se aquilo faria mal ou não. A indústria do tabaco, desde muito cedo, fez com que essa dúvida pairasse no ar. E como é que eles faziam as estatísticas do tabaco, já agora? So yeah, the phrase "doubt is our product" I think is a very. I thought it was quite shocking, actually, that like this was also when I was writing my book. I started noticing, and also when I started publishing my articles, that people said, "Well, I don't trust numbers anymore. I don't trust them." But then I thought, well, this doubts, if you don't trust numbers at all, can also be used against you, right? Because then if you look at the tobacco industry, what they did is they kept saying until the 90s, very late, that the proof about the proof for the connection between smoking and lung cancer wasn't there. So they said, oh, well, it's maybe correlation, but it's not causation. You know, the exact same argument I talked about before. They said, oh, no, but other things changed. Or, oh, no, you checked it in animals, but you didn't check it in humans. So what they did is use doubt as a strategy to sell more products. So I think it's very important to understand that, you know, you can stop believing anything, but then we would also still be smoking. And, you know, the same strategy of creating doubt is being used by climate change deniers or people who, you know, want to have us believe that climate change is not caused by humans. So I think it's good to, you know, be skeptical, but once you become too skeptical, you're also, you know, easily manipulated by, for instance, the tobacco industry. A frase a dúvida é o nosso produto, que a indústria tabaqueira gostava de usar, foi uma coisa que me chocou bastante, e quando comecei a ler sobre isso disse que nunca mais ia confiar em números, porque a indústria tabaqueira, por exemplo, disse até aos anos 90 que não havia uma correlação entre os problemas de saúde e o produto deles, portanto o tabaco. Diziam sempre que poderiam ser outras coisas, que não havia provas, que tinha sido testado em animais, mas não tinha sido testado em humanos, e levantavam sempre esta questão da dúvida. Por isso é que eles dizem que a dúvida é o produto deles. Portanto, é muito importante ser cético, mas temos que ter em conta que quando somos céticos demais, acabamos também por nos tornarmos mais influenciáveis. Uhum. Como é que a indústria do tabaco conseguia mentir? Well, for instance, by convincing scientists and sometimes paying people, like they paid Darrell Huff, to testify in courts that, you know, the evidence wasn't strong enough, for instance. We also, in the book, I also have an example of a graph that, you know, they showed, well, the pattern is not so clear because some types of cancer, you know, they actually go down. Yeah, but I they love actually that example. Don't include lung cancer in the graph, which then you think, ugh. So they basically used a lot of money to manipulate, and they did it in a lot of different ways. I also have an example in the book of how they, you know, they went to schools to inform kids about smoking, because smoking is bad for you, kids. But then, of course, if you are a teenager, all you want to do is the things that you aren't supposed to do. So actually them going to schools, you know, maybe even helped kids, you know, start smoking. So there were so many different ways. But I think why I got interested in this topic was because of Darrell Huff and because of other scientists that, you know, used numbers kind of against people, which I thought was very harmful and shocking. Aquilo que eles fizeram foi tentar convencer pessoas a testemunhar em tribunal a favor da ideia deles. Portanto, disseram em tribunal e noutros sítios também, cientistas, que as provas não eram fortes o suficiente para provar que o tabaco era nocivo para a saúde. Há, por exemplo, um exemplo de um gráfico onde eles mostravam que o cancro do pulmão, que o cancro podia de facto diminuir, só que o gráfico não tem sequer o cancro do pulmão, que é o principal cancro que advém do tabaco. Foram também escolas a tentar informar as crianças sobre os problemas do tabaco e que eles não podiam fumar,
e como se sabe, o fruto proibido é o mais apetecido, portanto eles sabiam muito bem que é exatamente aquilo que os mais novos iam fazer. Aquilo que me interessou foi o facto de alguns cientistas terem conseguido manipular os números e isso foi aquilo que particularmente me chocou nesta questão. O Poder dos Números é o livro em destaque nesta emissão, com uma convidada internacional, vive na Holanda. Where do you live, Sane? I live in Utrecht now, which is in the center of the country. So it's the fourth city of the Netherlands. Not Middelburg? No, not anymore. No, but I was there this weekend. I still go there every now and then. It's a beautiful place. Not everyone should go because then it's too full, but please come. Estamos de volta. A nossa convidada é a incrível Sane Blown, que tem um livro que se chama O Poder dos Números. Estamos a falar sobre isso. Ainda há muita coisa aqui que eu tenho que lhe perguntar. Uma delas temos que falar sobre crédito. Sim, vamos falar sobre crédito e números a ele associados. Tu dás um exemplo muito preciso da Tala e da Jennifer, que lhe aprova o crédito. Lembras-te desta história? Queres contá-la? Yeah, sure. So, of course, we've been talking about numbers, kind of the traditional numbers, but now we have big data, right? We have telephones that can track us everywhere. So the example of Jennifer shows that someone like Jennifer doesn't have a credit score, which means it's very hard for her to show that she is a trustworthy client to get a loan. So Tala then decides, to track her phone and to see, how many friends does she have or how many places does she move around to. And they use that data to calculate a kind of a modern credit score, kind of to see if she is a trustworthy lender. And to me, I think big data could be very interesting, but if we don't watch out, there are a lot of problems as well. Because, for instance, with big data, I also mentioned the example where LinkedIn is being used to see if you're, you would be a trustworthy borrower, or something like the way you write capital letters or small letters is being used. And I think if we don't watch out, there are always, kind of biases built into these systems. Plus, we haven't even talked about the privacy yet, because someone like Jennifer, she's probably thrilled that she's getting a loan, but that also means she's giving up a lot of information about her life. And I think the ultimate point with algorithms and with numbers in general, is that we think they are super objective, right? This must be the truth. But if you look at credit scores, but also other algorithms, you will always see that there are decisions behind what's being done. So in the book, I mentioned the example of YouTube. If you look on YouTube, if I go there and I see some Portuguese show on YouTube, I think, So the algorithm makes sure that, maybe something Dutch, my favorite band, is on top of it. But this algorithm there are always choices behind it. To name an example, the example of YouTube, like YouTube makes money by having you watch a lot of videos. So it makes an algorithm that approaches that goal, which is fine, but it's not objective. Claro, temos estado a falar de números tradicionais, mas agora temos outra coisa, que é o Big Data, que se chamam, que é aqueles dados que são dados em massa. A Jenny, por exemplo, não tem um historial de créditos, portanto não consegue ver o seu crédito aprovado. E a Tala decide seguir o seu telefone para saber os sítios onde ela anda e para, através disso, toda essa informação, saber se ela vai ou não ser uma boa pagadora, se vai conseguir cumprir com as suas obrigações de crédito para então conseguir pedir o seu empréstimo. Esta questão da Big Data é simples. A Big Data é uma coisa que traz vantagens, mas também pode ser perigosa. O LinkedIn, por exemplo, tem sido usado para perceber se somos bons ou maus pagadores consoante aquilo que lá escrevemos e consoante as nossas opiniões. E esse é o problema dos algoritmos. É que nós achamos que eles são muito fidedignos e reais, mas na verdade há muitas análises a serem feitas por trás que fazem com que eles possam não ser assim tão fidedignos quanto isso. De resto, o próprio Facebook entrou nesta parte do crédito, e uma das coisas que aconteceu é que, a da altura,
os nossos amigos, se tivessem casos de crédito mal parado, se tivessem problemas neste domínio, nós próprios éramos vistos como potencialmente incumpridores. É isto que é o Big Data, tu. Eu gostava que comentasses, Shane. Well, there was at one point, Facebook asked for a patent on this, right? So they asked for the right to have that system, but I don't think as of now that they use that. But if you look at, like, for instance, the social credit system in China, I mean, your social contacts do matter. So it's not that far-fetched. Sim. Não é assim tão rebuscado. O Facebook pediu uma patente e eu penso que eles não conseguiram pedir essa patente. Portanto, acho que esse sistema acabou por não ser implementado. Mas se virmos, por exemplo, na China, isso acontece. Os contactos que tens acabam por ser analisados e se não pagarem, então tu poderás ser um potencial não pagador. Portanto, não é uma ideia assim tão rebuscada. Shane, what about predictive policing? Oh yes, predictive policing. Well, I think that's a use of numbers in order to predict where crimes will happen. And often how that's being done. It's like the movie of Spielberg, the Minority Report. Yeah, I've never seen that. People keep mentioning. Okay, I'm gonna write it down right now. Minority Report. I have to watch this. So, with Tom Cruise. Tom Cruise. Cool. Do you like Tom Cruise? Medium. No. I don't know, some movies, but in general, right. Okay. But I will watch Minority Report. No, so what's being done with predictive policing is that they use data to predict where crime will happen. So this is either in neighborhoods or for certain people. And what I write in the book is that that's pretty problematic, because if you already look more in certain, let's say in certain neighborhoods, you think, oh, let's police more in poor neighborhoods, then that's the place where you're going to find crime, right? And then in your data, you will find more crime in poor neighborhoods than in rich neighborhoods. So then you will conclude, oh, let's go back to the poor neighborhoods, because obviously there's more crime. And so there comes this feedback loop where, you're just going to focus on a certain place, and that's where you're going to find the crime. So that's, I think, a big problem of predictive policing, that you look at the status quo, but then also with you collecting the data, you're kind of creating a new reality. Shane, a minha pergunta é esta. Onde é que vai esta coisa da polícia poder prever o crime? É o uso de números, predictive policing é o uso de números para prever onde é que os crimes vão acontecer. Ou seja, eles usam dados em massa para prever onde é que vão acontecer os crimes, seja num bairro em específico ou numa pessoa em particular. O problema é que o que eles vão fazer? Eles vão querer analisar os bairros onde já tem potencialmente mais criminalidade, segundo aquilo que eles acham, portanto vão aplicar isto num bairro, por exemplo, mais pobre, e aquilo que vai acontecer é que o sistema vai dizer então que esse bairro mais pobre tem mais crime que um bairro mais rico, porque eles só aplicam o algoritmo nesse bairro mais pobre. E, portanto, isto vai criar um género de loop que vai sempre alterar a realidade, porque vai sempre dizer que os bairros mais pobres têm mais crime. Shane, tu começas o teu livro falando de uma enfermeira que revolucionou tudo isto. Falamos, obviamente, de Florence Nightingale. Porquê é que a consideras tão importante e porquê é que decidiste abrir o teu livro com ela? Well, I think some people might know Florence Nightingale, right? Because I think she's one of the most famous nurses in world history. She is, this kind of mythic figure. But when I was researching, I found out that she was also quite a number nerd. Like, from a young age, she really liked numbers. And then when she became a nurse in the Crimean War, she actually used that passion for a very useful purpose, because when she was a nurse there, she saw that soldiers didn't so often die from wounds, by stabbing or by shooting, but they died from wounds or from illnesses that could have been prevented. So that was very frustrating, because she thought it's just because of lack of hygiene, because it was very dirty in the barracks where she was working, and that was causing all these soldiers to die. So then when she came back in the UK, she decided, well, I'm going to use data
to convince people that we have to be cleaner, that the military hospitals have to be cleaner than this. So she started writing a very thick book, and she made an amazing, well, we would call it now an infographic, right? A beautiful visualization of data. So when she came back, she wrote a very thick book, and she used data to show her point. And she even made what we would call now an infographic, a beautiful one, like look it up on Google. It's beautiful colors and everything, making exactly this point. She showed that every month of the Crimean War, more men were dying from preventable diseases than they were dying from war wounds. Mm-hmm. So if you ask, why do you want to, why did you start your book with her? Because a big reason was that she shows that numbers can be very important and actually, like, literally save lives. Algumas pessoas devem conhecê-la. Ela é uma das enfermeiras mais conhecidas do mundo e era também uma apaixonada por números. Usava os números para um fim muito interessante. Ela, durante a guerra, reparou que os soldados não morriam só tanto de feridas, de tiros e de facadas, mas também por doenças ou por falta de higiene. E começou a notar que havia mais soldados a morrer por doenças que podiam ser evitáveis por essa falta de higiene do que propriamente de feridas. Então, quando voltou, usou os dados que tinha recolhido durante a guerra para mostrar que os hospitais deviam ser mais limpos. E escreveu um livro muito, muito grande, no qual usou dados para provar o seu ponto de vista. E foi nesse livro que ela consegue então provar que há mais homens a morrer de doenças do que de feridas. E comecei o meu livro com ela exatamente por isso, porque ela conseguiu usar os números para salvar vidas humanas. Sim, nós temos que falar agora sobre sondagens. Como é que as sondagens falham e o que há por detrás das sondagens? Por exemplo, como é que tu viste o fenómeno Trump nos Estados Unidos? I mean, there are some very bad ways you can do polls, right? Like we talked about it before, like you can find very unrepresentative group. And it's very difficult to do a good poll, actually. So it's good to remember that when you read about polls, because sometimes, people just throw something online, they have a couple of questions, and then they say, well, we did research and 60% of blah, 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 blah. So it's good to remember that doing a good poll is very difficult. And what you need to do is get a representative group. So a group that's looks somewhat like the group you're interested in. So whether that's Portuguese people or whether that's women or whatever. But then you also have the importance of interpreting the polls. And I think often what goes wrong, I love this guy. Often what goes wrong is that we think polls are very precise, but they're not, because you always only ask a small group of people. So there's always kind of a kind of noise around it. So you have to think of a margin around the result. So I think in 2016, this is what happened for Trump. I mean, Trump seemed to be a big surprise to a lot of people. But if you looked at the polls, I mean, some of the polls were bad, but in general, the polls were not that much off. But people were just not taking into account that, there was this margin around the polls. So this guy you see here, his name is Sam Wang, and he said, well, if Trump is winning, I'm going to eat a bug on TV. And so he won, and he had to eat a bug on TV. E são estas imagens que nós estamos justamente a ver neste programa, que, como se sabe, está a dar na rádio, mas também está a ser transmitido para as redes sociais. Mais uma vez recordo que a nossa convidada se chama Sane Bound, tem este livro que é incrível e que se chama O Poder dos Números e que tem agora a tradução em português. A Sane vive, como já se percebeu, na Holanda, e é daí que nos está a dar esta entrevista que estamos a passar agora com a tradução do nosso tradutor favorito, o Bernardo. Bom, queres aqui justamente traduzir o que acabou de dizer a Sane? Sim, há de facto sondagens muito más. Aliás, como falámos há pouco, podemos, por exemplo, ter um grupo pouco representativo. Na verdade, aquilo que é difícil é fazer uma boa sondagem. E para fazermos uma boa sondagem é importante ponderar vários fatores. É importante começar por ter um grupo representativo. E mesmo quando temos um grupo representativo, as sondagens podem não ser muito fidedignas, porque é sempre um número muito reduzido
de pessoas a quais estamos a fazer a sondagem, e portanto pode haver sempre alguma discrepância. Aquilo que aconteceu em 2016 com o Trump foi um sinónimo disso. Não se esperava que aquilo acontecesse, porque as sondagens, apesar de algumas apontarem, umas estarem mais ou menos certas, havia muitas que não estavam certas. E este senhor que estava aqui disse que se o Trump ganhasse, fiando-se numa sondagem que provavelmente não seria muito certa, disse que se o Trump ganhasse, ele comeria um inseto em direto e teve que o comer, porque o Trump ganhou. Zane, uma das coisas que tu aqui também falas no teu livro, falas de muita coisa, nós não vamos ter seguramente tempo para isso, mas falas sobre o Alfred Kinsey, que abanou o mundo quando revelou um relatório que, entre muitas outras coisas, dizia que, por exemplo, 1 em cada 12 homens já tinha ido para a cama com um animal e que 50% já tinham traído a parceira e que 37% já tinham tido uma experiência homossexual. A minha pergunta é, não questionando estes resultados, mas as sondagens sobre questões sexuais, será que as pessoas dizem a verdade? Ou muitas vezes as pessoas mentem nestes inquéritos? Por exemplo, quando é uma coisa íntima. So I think with Kinsey, two things happened, right? I mean, the problem with the Kinsey report was that he didn't have the representative sample that we talked about before. I mean, he talked to a lot of people, but also to a lot of people he didn't talk, right? He didn't go to churches. He had a lot of, college-educated Midwestern people. So I think the first problem with the Kinsey report, why the percentages were higher than you probably expect, is that his sample was not representative. But then secondly, did they lie? Well, with the Kinsey people, we don't know, right? But I do talk about this experiment where one group was linked up to a lie detector. It was a fake lie detector, but they didn't know that. And then all of a sudden, the rate of, their bed partners went up. So apparently, people do lie a little bit. And it makes sense. I mean, these are very intimate details about your life. And here's a researcher. And why would you tell him all about your life? So I think definitely some people lie about this, but it varies. Eu acho que aqui com o relatório do Kinsey aconteceram duas coisas. Um foi o facto dele não ter um público representativo. Houve muitos sítios ao qual ele não foi, portanto não foi igrejas, por exemplo. Tinha muita gente da mesma área e por isso estes resultados. E depois o simples facto deles terem mentido. No relatório também um dos grupos estava ligado a um detector de mentiras, ainda que falso, e de repente quando se lhes disseram que estavam ligados a um detector de mentiras, o número de parceiros que tinham aumentou, porque estavam com medo de ser apanhados na mentira. E, portanto, aqui provou-se que eles, de facto, mentem. E por que não mentiriam? Estão a contar pormenores muito íntimos da vida privada a um cientista que não conhecem. Portanto, é normal que o façam. Já agora, os números muitas vezes são usados como uma arma de arremesso política, nomeadamente o PIB. O que se fala nos últimos tempos é que o PIB pode muitas vezes ser substituído ou ajudado com outros índices. Por exemplo, o índice de bem-estar, o índice de felicidade, porque muitas vezes, inclusivamente, esse PIB, a forma como ele é apresentado, é instrumentalizado. So I think there's quite a big movement around this, right? It's called Beyond GDP. Mm-hmm. And happiness is one of the measures, but also, of course, things that have more to do with sustainability, for instance. So what is the well-being of our future generations? Mm. So there are a lot of smart people thinking about this a lot. And I think for one thing, the danger is that, we replace GDP and then with happiness, and then we have kind of a monomanic focus on happiness, and then we again forget other things. So I think we should... And jobs too? And jobs. I mean, there's so many things. And in the end, you talk about what do we want with our country, right? So I think it's very naive to think that can be just one measure. But even if we have multiple measures, you will always have to keep thinking about what you're doing because, the world is continually changing. So right now with the pandemic, we know that there are extra
statistics that we need to look at. So I definitely think that GDP can be complemented or maybe even replaced with other measures, but we should be be wary that we're not going to then focus on just happiness or just this. So we need kind of a broad set of measures, I think. Há grande movimento à volta disto e há pessoas muito inteligentes e muito dedicadas a esta questão. O movimento chama-se Para Além do PIB. Podemos ter estatísticas como a da felicidade, do bem-estar. O perigo aqui é que substituamos o PIB por exemplo, a felicidade e nos esqueçamos de todo do PIB. Eu acho que é ingênuo pensarmos que uma só medida pode ser suficiente, porque não é. Reparem que o mundo está sempre a mudar e que todos os dias há estatísticas novas nas quais nos temos que focar, não é? Agora, por exemplo, com o Covid, houve estatísticas novas nas quais tivemos que pensar. Portanto, devemos sim não pensar tanto no PIB e pensar num espectro mais alargado, mas não pensar unicamente numa só estatística, pensar em várias. Já agora, há pouco esqueci-me de fazer uma pergunta à Seine. Porquê que as sondagens não davam a vitória ao Trump? Well, like I said before, I mean, some were really off and there were like specific troubles in those states, but in general, the polls weren't that off for Trump. Like, I'm talking about 2016 now, right? So not not 2020. The problem is, I think, that journalists and other people interpreted them in a way that they thought, oh, no way that Trump's going to win. But if you looked at the polls, and if you took into account that margin of uncertainty that's always around polls, Trump could have won, and he did. So I think in this case, it was more a problem of journalists and, people who go to talk shows and say whatever they want to say, than it was a problem of the polls themselves. I mean, I think if I remember correctly, the polls were more off when Obama won 4 years before that than now when Trump won from Hillary Clinton. So it's good to remember that, we have the polls, but then we also have all the people that, interpret them for us and tell us what they mean. Há algumas, de facto, falharam muito, mas no geral, com o Trump, agora em 2016, as sondagens nem falharam assim tanto. Terá havido alguns problemas com alguns estados, mas no geral nem correu mal. O problema foi da interpretação dos jornalistas, porque os jornalistas é que disseram, não, o Trump não pode ganhar, não acredito nisso. Mas se de facto virmos aquele intervalo de confiança das sondagens, havia uma probabilidade do Trump ganhar e o Trump ganhou. O problema foi de facto das pessoas que foram à televisão falar e dizer aquilo que queriam. Acho que na verdade as sondagens falharam mais no tempo do Obama com a Hillary do que agora no Trump. Um outro assunto, com a Primeira Guerra Mundial foi introduzido pela primeira vez os testes de coeficiente de inteligência. Aí os resultados dizem que os americanos, diziam aliás, que os americanos brancos tinham uma inteligência superior aos negros. Aliás, um estudo de 94 reforçava esta teoria. A discussão sobre o QI e a cor da pele é um dos exemplos mais horríveis do abuso dos números. I thought it was terrible. And I thought, if you talk about intelligence, I thought it was stupid because what they did is they made these tests and they gave it to men that sometimes, held a pencil for the first time, or they had just arrived in the country from other countries and they didn't speak the language. So obviously, these men were set up to fail. And then, the people who came from the system, they obviously performed well. And then actually afterwards they used, you would think, okay, this study was just not being done well, let's throw it in the trash. But the opposite happened. They used the numbers to show maybe certain immigrants shouldn't come to our country. And they were used as an argument for pretty radical immigration reforms in the United States. So I think this is one of example where, numbers can be really used against people and really in a pretty stupid way, to be honest. And let's remember, I mean, in this situation, the IQ test was used in a very bad manner. But originally, the original IQ test came from France, where it was developed to help students that were performing not so well. So the Ministry of Education asked this guy, Bidet, whether he wanted to design a test to help students that needed more help. So
I think that also shows that, the same measure can be used for a good thing, but also for a bad thing. Acho que foi horrível e estúpido. O que eles fizeram basicamente foi dar esses testes a pessoas que nunca tinham pegado num lápis na vida. Portanto, era claro que havia outras pessoas que, como eram mais educadas, já sabiam ler e escrever, tiveram melhores notas nesses testes, enquanto outras não tinham educação, muitas delas tinham acabado de chegar ao país porque eram imigrantes, falharam redondamente no teste. Depois eles fizeram pior, porque usaram esses números para criarem políticas anti-imigração muito duras. Usaram esses números para dizer que então talvez haja imigrantes que não devem entrar no nosso país. Isto é um exemplo de como os números podem ser usados contra as pessoas de uma maneira muito, muito estúpida. Mas há também o contrário, porque os testes que foram originalmente desenvolvidos na França e serviam para ajudar os alunos que não estavam a safar bem na escola. E, portanto, temos aqui um exemplo de como o mesmo teste e a mesma medição pode ser usada de formas muito diferentes. Estamos quase a acabar o programa. Ficava horas a falar com a Sane Blaun, a autora deste livro que agora chega a Portugal e que se chama O Poder dos Números. Se estão a gostar deste programa, experimentem ler este livro porque vão adorar. A Sane, já o perceberam, é bastante simpática. Ela tem, de resto, um blog que podem e devem seguir. Vamos colocar, de resto, os endereços do blog da Sane aqui na nossa transmissão. O blog da Sane chama-se Out of My Blau, o nome dela escreve-se assim, B-L-A-U-W, é assim. Ela também tem um outro blog que se chama Oiko Credit Netherlands, e pronto, e também escreve aqui para o The Correspondent, não sei se é assim que se dirá, é possível que não, mas estamos quase a acabar e há duas coisas que eu ainda quero falar com a Sane, que é esta: como é que funciona o Sesame Credit da aplicação Alibaba? Porque é que eu quero falar isto? Porque o que está a acontecer com esta aplicação é possivelmente um sinal do que irá acontecer com muitas outras. So this is one of the examples of the social credit system in China, right? Because a couple of years ago they decided that they wanted to have a social credit system where kind of, the good were, how do you say it? The good were helped and the bad were kind of, made their life more difficult. So Alibaba was one of the experiments within that idea of the social credit system. So how it works is that, if you show good behavior, you get all these credit points. And with that, you can, for instance, get priority when you go traveling. You can get a loan a little bit easier and things like that. But if you don't have that good behavior, life will be made more difficult for you. So to me, I wanted to show that example of, maybe some people know this social credit system and they say, oh no, and this is terrible. But at the same time, in all of our countries, a lot of data is being collected about us, and that has consequences for our lives. So obviously in China, it goes quite far, but let's not forget that, in Portugal, in the Netherlands, and in other places, data is also being collected about us, and it's being used to make decisions about our lives. So maybe we're not as far away from China as we think. Este é um dos exemplos de crédito social na China. Há uns anos eles decidiram ter este tipo de crédito social no qual os bons eram beneficiados e os maus eram penalizados. Portanto, se fores um indivíduo bem comportado, recebes pontos e tens benefícios tanto para comprar coisas, como por exemplo para viajar, tens prioridade para viajar, etc. Se fores mal comportado, perdes pontos e acabas por perder esses benefícios e ter outras penalizações. Nós dizemos, se calhar olhamos para isto e pensamos que isto é terrível e que não pode acontecer, mas na verdade isto não acontece só na China, porque também nos nossos países estão a ser recolhidos dados nossos que depois são usados para alguém tomar decisões sobre aquilo sobre coisas que nos importam. Por isso não estamos assim, talvez não estejamos assim tão longe disto que está a acontecer na China. Same, last questions to this interview. Estamos a tomar, aliás, estamos a deixar decisões morais entregues a pessoas que, por acaso, têm talento, basicamente, para a informática e que decidem, através da programação, o que é certo, o que é errado. A minha pergunta é esta: estamos a entregar o nosso destino nas mãos dos programadores e o que é que tem que ser feito, então? I think that is up to us. And I think
the risk is that we think, oh, this is too difficult for us, so we don't understand it. Let them make these decisions. But in the end, what they do is about very fundamental things about our lives, right? How happy are we? What do we want? What do we want the world to look like on the internet? All these very fundamental questions that are about our lives, and that obviously, honestly, they don't have that much to do with mathematics or anything. This is all politics or, ethics or whatever you want to call it. So I think, and that's at least what I tried to do with the book, that numbers are about all of us and that we should all get involved, even if you don't, you don't have a PhD in statistics or whatever. I think we should all join the conversation because this is about the things that matter in our lives. Isto é connosco. O risco é pensarmos que estas coisas são muito difíceis e de não as percebermos e deixarmos que decidam por nós. Na verdade, nós podemos decidir, temos que pensar quão felizes estamos, o que é que queremos que o mundo pense de nós na internet. Isto não tem a ver com números, tem a ver com ética. Portanto, acho que é importante que todos nós discutamos estas situações e que não deixemos que discutam e que pensem por nós. Este teu livro é dedicado à tua mãe. O que é que a tua mãe te ensinou da vida? Everything. I mean, not necessarily about numbers, but more about life. So it was for me a no-brainer to dedicate the book to her. Alguma vez vieste a Portugal e o que é que sabes sobre Portugal? I once took the train to Lisbon with my dad, and I know that we had great food. So we had such good food, and that's what I remember. And I remember the trams that go really steeply. That's what I remember. But I would love to come back once we can travel again. I would love to come back to Portugal. Eu acredito que possa ser possível quando ela chegar ao número 1 de vendas no top de livros em Portugal. Well, let's hope this helps. We hope so too. Saint, thank you very much for being here with us. Thank you for having me. It was great. E pronto, foi a entrevista de Saint Baum, a autora deste livro que agora chega, que se chama O Poder dos Números. Como estatísticas, percentagens e análises nos enganam e desenganam. Posso dizer que li este livro todo e que só fiz metade das perguntas que queria, porque na verdade não temos mais tempo para falar com a autora. Queremos, isso sim, agradecer-lhe e esperar regressar amanhã, à mesma hora, neste extraordinário programa. Obrigado, Sam. Obrigado. 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 Anda a loucura no ar, a maluqueira total. Tá na hora do país animar, tá na hora da prova oral. Quer dizer, a prova oral, a prova oral, meu, é uma cena mesmo que a prova oral, meu, eu curto bué, meu, a prova oral, meu. A prova oral é demais. Pedro Brunhosa? Não é nada. Anda a loucura no ar, a maluqueira total. A prova oral é demais. Mas é demais o quê? Quer dizer, é demais. Isso são vocês que acham, quer dizer? Pô, não, meu fogo, eu gramo bué, meu fogo, prova oral, meu. Fogo, é fixe, meu, prova oral. A prova oral